Davi Narciso, eu sou estudante de teologia e hoje a gente tem mais um comentário bíblico do Evangelho de João no capítulo 14. Mas antes de começar o comentário, eu gostaria de te convidar a ver a descrição desse vídeo, tá? Na descrição desse vídeo você vai encontrar, primeiro, algumas formas de você abençoar essa obra, abençoar esta ação que graças a Deus estamos fazendo, tá bom? Se você sentir um desejo no teu coração, se você for tocado pelo Espírito Santo de abençoar essa obra, de abençoar esse trabalho, de permitir que outras pessoas recebam esse conteúdo, então nos abençoe, tá bom? Se você não sentir, não precisa nem abrir o comentário bíblico, o comentário que está aqui embaixo, tá? A descrição do vídeo. Nem precisa abrir. Mas se você sentir, vai lá, entre, dá uma olhada no comentário na descrição desse vídeo e abençoe essa obra, tá bom? Mas fique à vontade, tá bom? Não vá fazer alguma coisa que não esteja dentro do teu coração. Uma outra questão se você quer abençoar esse canal, abençoar essa obra, se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva no canal para que você possa receber sempre, no conforto da tua casa, o conteúdo que a gente disponibiliza aqui. Se inscreva no canal, aperta lá o sininho, assim na hora que eu acabar de publicar aqui, vai acusar no seu celular, no seu equipamento aí, no seu tablet, no seu computador, vai acusar a chegada desse conteúdo para poder abençoar você. E mais, se os comentários que a gente tem disponibilizado aqui têm sido bênção na tua vida, permita que seja bênção na vida de outras pessoas, que abençoe outras pessoas, que outras pessoas possam ter o acesso a um conteúdo que dificilmente as pessoas têm, tá? Então, se você está tendo essa bênção nesse momento, permita que outras pessoas também tenham, tá bom? Que você partilhe, isso eu falo para você seguir o ID de Jesus, né? Levar a palavra a toda criatura. Se você não pode sair do seu conforto, do conforto da sua casa, por causa de um monte de coisas e afazeres que você tem, da mesma forma que eu não posso, a gente cria alguns mecanismos para poder abençoar outras pessoas, tá? E ore pela obra, ore por esse canal, apresente a minha vida nas suas orações, porque eu tenho certeza que a tua oração vai me ajudar, me abençoar demais. O teu compartilhamento vai ajudar demais. A tua inscrição no canal, comentário, curtir, vai abençoar demais a nossa obra, a obra de Deus na nossa vida, tá? Agora, se você quiser nos disponibilizar algum outro tipo de ajuda, veja a descrição do vídeo e se você sentir no teu coração, vem e faça esse serviço, essa obra, tá? E a gente recebe orando para Deus abençoar você e com muita alegria no coração. Mas vamos para o comentário bíblico, tá? Estamos então no capítulo 14 do Evangelho de João, tá? Então falta aí cerca de 5, 6, 7 versículos, 7 capítulos, ou seja, daqui 7 dias a gente vai terminar de comentar todo o Evangelho de João. Olha que benção, né? Coisa legal. A gente vai ter comentado todo esse conteúdo, tá? Claro que nos pontos mais interessantes, mas você está tendo acesso a uma coisa que dificilmente as pessoas têm, tá? Mas vamos entrar nesse comentário. O Evangelho de João, no capítulo 14, tá? Ele é muito interessante. Ele tem e não tem. Ele não tem nenhuma situação apresentada materialmente. Ele é inteiro, tá? O capítulo 14 é inteiro, é um dos maiores, é o último maior discurso de Jesus, tá bom? Então, ele tem vários elementos aqui, que a maior parte desses elementos ele apontava na situação que aconteceu para o futuro, que era para a vida da igreja de Deus, tá bom? Porém, ele aponta para uma situação material, uma situação concreta que aconteceu, que está anterior. Então, ele pegou uma volta a um acontecimento anterior, e naquele momento ele apontava para o futuro. Esse ato de Jesus é um ato profético, tá? O que é um ato profético? O ato profético é quando você, nesse contexto, né, nesse momento histórico, no momento histórico que você vai falar, você olha para o passado, tá? E você, lembrando do passado, você projeta para o futuro, tá bom? Então esse é o ato profético e essa é a ação que todos os profetas fizeram, tá bom? Uma outra coisa é que esse acontecimento do capítulo 14 de João é um acontecimento apocalíptico.
Por quê? Porque isso que ele está falando nesse momento, os profetas apocalípticos já falavam. Então todos os profetas falavam da vinda de Jesus, tá? Então naquele dia Jesus Cristo viria, tá? O Messias, e ele iniciaria um reinado eterno, tá bom? Então nesse momento Jesus Cristo está se colocando aqui, está se apresentando aqui claramente como Filho de Deus, e que esse que sairia por um momento, mas que permitiria que eles continuassem eternamente nesse contato e nesse relacionamento com Deus. É claramente isso que vai acontecendo, e a gente vai destacando os pontos mais interessantes aqui desse texto. Tá? E o que acontece? Primeira coisa, logo na hora que começa, tá? Na hora que começa o primeiro versículo do capítulo 14, ele vai falar o quê? Não se agite, tá? Não se agite o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Nas outras Bíblias vai falar, na Bíblia Almeida vai falar, não se perturbe, não perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na Bíblia de Jerusalém vai falar, cesse de perturbar-se o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Essas três traduções, elas todas falam para manter a calma, tá bom? E crer em Jesus. Aí quando há essa abertura nesse momento, a abertura desse capítulo nesse momento, a gente percebe, a gente percebe qual é a situação que está acontecendo lá atrás. Vamos voltar então no Deuteronômio, tá? Deuteronômio, no capítulo 1, Deuteronômio, capítulo 1, no versículo 19, tá? E ali a gente começa a ver várias situações. No versículo 19, no versículo 29 e no versículo 32, a gente começa a ver vários elementos que é claramente isso que Jesus está falando, claramente isso que está no discurso de Jesus aqui. Vamos ler o que está escrito lá. Ó, versículo 19, tá? E eu errei, não é 19 não, tá bom? No versículo 21, tá? Desculpa, versículo 21. Tá bom? Ele vai falar, eis que Yahvé teu Deus te entregou esta terra, sobe para possuí-la, conforme te falou Yahvé, Deus de teus pais, não tenhas medo, nem te apavores. Tá bom? Então é isso que está acontecendo aqui. No versículo 29, vai falar, eu vos disse então, não fiqueis aterrorizados, nem tenhais medo deles. Tá? No versículo 32, apesar disso, ninguém dentre vós confiava em Yahvé, vosso Deus, que vos precedia no caminho, procurando um lugar para o vosso acampamento de noite, por meio do fogo, para que pudesses enxergar o caminho que percorríeis de dia na nuvem. Olha só o que está acontecendo. Nessa situação, alguns dos escolhidos ali dentro daquele povo de Israel, foi escolhido vários de cada tribo, né? Um de cada tribo foi escolhido, eles se juntaram, foram conhecer a terra. Quando eles voltaram, eles trouxeram a notícia de que havia gigantes lá naquela terra. Tá? Então a terra era de fato muito boa, todas as coisas eram muito legais, e aí eles encontraram alguns gigantes. Tá? Aí eles ficam com medo. E aí Moisés vem falando... Tá? Então aí Moisés vem e os instrui para que eles não tivessem medo e para que eles não tivessem medo dos gigantes que estavam lá. Então é essa situação que está acontecendo aqui. Tá? Então o que acontece? Eles trilharam um caminho e na hora que eles chegaram na porta da terra prometida, existiriam alguns impasses ali dentro para eles irem, só que eles deveriam confiar em Deus para poder caminhar e eles venceriam todos aqueles gigantes, todos aqueles impasses que aconteceriam naquele momento. Só que algumas pessoas não acreditaram e acovardaram e ficaram para trás porque ficaram com muito medo e não avançaram, não conquistaram a bênção lá na frente. Quando a gente vai pro Evangelho de João, no capítulo 14, é uma situação idêntica. Idêntica porque Jesus Cristo trouxe o reino de Deus, tá? Então naquele momento Jesus Cristo já estava na porta do reino de Deus, tá bom? E existiria um caminho
para essa nova Canaã, para essa Canaã que desce dos céus, tá? Então, existia esse caminho. Jesus Cristo, ele era a porta, tá? Para esse reino de Deus. Jesus Cristo era o caminho para a chegada no reino de Deus dos céus que desce, tá? E ele era todos esses elementos. Mas ele fala claramente para os discípulos não terem medo. Enquanto lá no Deuteronômio 1:19, 1:29, 1:23 e 1:30, enquanto lá o que existia na frente deles eram os gigantes, aqui o que existe na frente deles é o Império Romano. E é o Império Romano com César, tido como filho de Deus. Tá? Então César, na moeda lá, estava escrito Filho de Deus. E Jesus Cristo se colocava e falava que ele era o Filho de Deus. Tá? Não mais numa moeda, mas em si mesmo ele era o Filho de Deus. Então, quando chega nesse momento aqui, os discípulos iam enfrentar uma batalha cheia de gigantes, cheia de imperadores, cheia de governantes buscando matá-los e destruí-los. Porém, né, Jesus Cristo fala para eles trilharem esse caminho rumo a esse reino de Deus, que aconteceria tudo aquilo que já havia previsto, mas para que eles acreditassem. Então, Deuteronômio, capítulo 1 e João, capítulo 14, são textos que se justapõem. E, principalmente, o que acontecia lá apontava para o reino de Deus, apontava para a comissão de Jesus, né, da comissão dos discípulos a esse caminho de Jesus. Um outro elemento que eu quero que vocês entendam, tá? Antes de a gente entrar no comentário específico, versículo a versículo, é a questão da dualidade, ou dualismo. E aí a língua enrolou. Do dualismo. O que é o dualismo? Segundo o pensamento de Platão, segundo o pensamento grego de Platão e segundo o costume grego, tá? Eles acreditavam que existia uma dualidade entre o campo das ideias e entre o campo material. O pensamento judeu não acreditava nisso. O pensamento judeu acreditava que o seu comportamento revela o seu espírito. A forma que você leva a sua vida revela o que é que está sendo motor para o acontecimento. Tá bom? E aí, a comunidade de Qumran, eles tinham duas ideias de espírito. Eles apresentavam a ideia de espírito da verdade, ou seja, lembra quando Jesus Cristo fala que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade? Ou seja, num comportamento verdadeiro, tá? E que estivesse em total conjunção com o que o coração, com o que a mente propunha. Não era um comportamento assim, farsesco, hipócrita, um comportamento de atorzinho ruim. Não era isso, mas um comportamento de acreditar profundamente naquilo que estava fazendo. Isso era um espírito de verdade. E principalmente acreditar na palavra de Deus e ter um comportamento segundo a vontade e as ordenanças de Deus. Isso proporia um espírito de verdade. E aí o espírito de erro, tá? O espírito de erro era o espírito dessa pessoa que agia de qualquer jeito, que não seguia a vontade de Deus, tá? E nem tinha o comportamento de Deus. Então, basicamente, é essa questão que está sendo apresentada, tá bom? É essa questão que está sendo apresentada. Qual a questão? A questão de você ter um espírito de verdade segundo a vontade de Deus, tá? E o comportamento de você ter um espírito de erro, que é não seguir a vontade de Deus. Então é essa dualidade que está acontecendo e já a gente vai entender por que eu estou falando isso aqui, tá? E uma outra coisa que eu quero que vocês entendam. Esse caminho escatológico de Cristo, aqui no capítulo 14, ou seja, esse caminho, essa ideia que aponta para o futuro, aqui no capítulo 14, está claramente relacionada com a igreja de Deus e com o reino de Deus na terra, tá? Mas aí a gente vai começar a detalhar versículo a versículo e entender o que é que está acontecendo, tá bom? Vamos lá. Então no versículo 1 a gente já apresentou que ele aponta lá para o capítulo 1 de Deuteronômio, tá? Quando a gente chega no versículo 2, está escrito: na casa de meu pai há muitas moradas, tá? Quando a gente vê a palavra casa de meu pai há muitas moradas, tanto a palavra hebraica
quanto a palavra grega, que apresentava para essa palavra casa, tá? Tanto a palavra hebraica quanto a palavra grega, as duas palavras apontavam para o sentido de família. Então, quando fala na casa de meu pai há muitas moradas, não está falando de um prédio material, não está falando de uma casinha com portinha, nada disso. Está falando claramente, na família de Deus existem muitos lugares para nós. Na família de Deus existem muitos lugares. Ou seja, Deus, ele tem a possibilidade de receber todos nós como sua família. E todos nós sendo irmãos em Cristo e em Deus. Ou seja, irmãos em Cristo Jesus. Tá bom? E filhos de Deus. Então, basicamente é isso que está apresentando. Muitas das vezes a gente acredita que quando fala na casa de meu pai, a gente acredita que a gente vá para uma casa sentar numa mesa simplesmente. O que é que está? O significado desse termo casa não é simplesmente sentar num determinado lugar, mas ter um relacionamento de pai e filho e um relacionamento de irmãos dentro da casa. E quando fala de sentar numa mesa, não está falando que você vai ser tirado aqui e sentar numa mesa, e também não está falando que não vai ser. Tá? Mas o sentido disso é que quando os judeus sentavam na mesa, eles sentavam na mesa com várias pessoas e eles estavam em posição de igualdade com todas aquelas pessoas que eles estavam sentados naquela mesa. Então é essa situação que está sendo apresentada, tá bom? Vamos avançar. No versículo 6 está escrito assim: disse-lhe Jesus, sou o caminho, tá? Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nesse texto existem vários elementos que estão ali, ó, intrínsecos, tá? Qual é o primeiro elemento que está aqui inserido? Sou eu. Na hora que a gente troca a posição, a gente lê eu sou. E eu sou vai ser apontado lá para o tetragrama, tá? O eu sou que sou. O YHWH, ou o nome de Deus. Ou seja, eu sou. Eu não vou ser e eu não fui, porque a eternidade está inserida em mim. Então é essa relação que tem, e Jesus Cristo veio e ele se coloca enquanto Deus, enquanto Filho de Deus, quanto esse elemento, tá, desse relacionamento igual entre Deus, o Espírito e Jesus. Tá? Mas ele é o quê? Ele é o caminho. Quando a gente vê a questão do caminho, a gente vai para o livro de Salmos, o que mais é apresentado no livro de Salmos é a questão do caminho. E o que é o caminho? Quando o ser humano pecou no jardim, existiria um caminho para ser percorrido, um caminho de salvação para ser percorrido, para que eles estivessem em contato novamente com Deus. Então, esse caminho para termos o contato novamente com Deus é Jesus. Então, Jesus é o caminho. E é o caminho porque ele é levado por um espírito de verdade, de um relacionamento direto com Deus e de um relacionamento verdadeiro com Deus. Então é essa relação, essa questão que está sendo apresentada. Ele é o caminho de verdade. E esse caminho, essa prática cotidiana, esse estilo de vida, tá? De verdade, de sinceridade, de justiça, vai levar a uma vida, não simplesmente uma vida momentânea, mas uma vida eterna. Quando a gente vai caminhando mais um pouco, a gente vai lá para o versículo 12, que está apresentado o quê? Farás as mesmas obras que faço, e farás ainda maiores. Tá? Então está escrito lá, amém, amém, eu vos digo, quem crê em mim, fará as obras que faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. Tá? Mas aí o que está acontecendo? Quando a gente vê fará obras, as obras que faço, muita gente começa a levar para obras simplesmente de milagres, comportamentos miraculosos. Não que não seja, tá? Não que não seja, mas o comportamento miraculoso e as obras miraculosas, ela é uma resultante, tá? Resultante de uma prática cotidiana. Quando a gente fala das obras maiores que eles fariam, é simplesmente para essa vida de sacrifício, essa vida relacionada com Deus e esse caminho cotidiano de uma vida de justiça, de paz, de benignidade, de fruto do Espírito. Tá? Então, quando a gente vê isso, fará as obras muito maiores, é a gente entender que quando a gente se relaciona com o Espírito Santo e com Cristo, a gente vai ser pessoas sinceras e pessoas justas e pessoas corretas aqui dentro. Tá? E por que um relacionamento maior? Porque naquele momento Jesus Cristo, ele está na terra,
está em contato com o Espírito Santo. E aqui dentro ele faz várias obras de amor, de paz e de justiça. E quando nós estamos em contato com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, nós temos as mesmas obras que eles e até maiores. E quando a gente tem essa obra de justiça, os milagres acompanham a nossa vida simplesmente para que através desse milagre a mensagem de Deus seja propagada cada vez mais. Vamos avançar? Tá? Quando a gente vai avançando, tá? A gente entra na parte do 15 ao fim, né? 31, do 15 ao 31, que ele está apresentando claramente essa relação com o Paráclito. E o que é o Paráclito? O Paráclito é esse espírito defensor, tá? Esse consolador. Então, Paráclito é esse espírito defensor, esse espírito consolador, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, tá bom? Então, vamos lá, tá? Eu fiz uma anotação aqui e eu vou dar uma lida aqui na anotação que eu fiz na Bíblia, tá? A dualidade entre Qumran, que a gente já falou, essa dualidade do espírito de verdade e o espírito de erro, tá bom? Isso já foi apresentado aqui, já falamos sobre isso, tá bom? Então está claro aqui essa questão, tá? Então vamos avançar. Então, o que acontece? Tá? No versículo 16, olha o que está escrito. Pedirei ao Pai e Ele vos dará outro defensor, nessa tradução. Nas outras, outro consolador, tá? A fim de que esteja convosco para sempre. Então, o Espírito Santo é o mesmo consolador, no mesmo nível que Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo foi nosso consolador e hoje estamos tendo esse relacionamento de consolo com o Espírito Santo. Quando a gente vai para o versículo 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque permanece convosco e estará entre vós. Então o Espírito estava com eles naquele momento dentro, né? O Paráclito estava com eles, estava no meio deles porque ele estava junto com Jesus, tá? Nesse relacionamento com Jesus. Quando Jesus Cristo passa por essa assunção, por essa subida, quando ele é ressuscitado, tá? O Espírito volta e fica com a gente e tem esse relacionamento conosco, tá bom? Um outro ponto que a gente encontra aqui é no versículo 20. No versículo 20 está escrito, naquele dia, tá? O que acontece naquele dia? Sabereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, como também eu em vós. Então, esse relacionamento com Cristo e esse relacionamento com Deus através desse caminho que é Jesus Cristo. Mas quando a gente vê essa palavra naquele dia, ou segundo a Bíblia de Jerusalém, está escrito nesse dia, o que está acontecendo? Essa profecia estava sendo predita, tá? E estava sendo falada pelos profetas lá. Então os profetas sempre apontavam naquele dia, lá e tudo mais. Aí Jesus Cristo já chegando, uma Bíblia fala nesse dia. Então possivelmente nas traduções, e possivelmente Jesus Cristo fala nesse dia, tá bom? Nesse dia vocês sabem que eu estou com meu Pai e vocês em mim. Ou naquele dia que faltava alguns dias para ele subir na cruz, tá? Ser esse símbolo levantado para a nossa salvação, tá bom? Então, quando a gente avança, tá? No versículo 21, quem tem meus mandamentos e os guarda, este é quem me ama. Ou seja, você só é servo de Deus, você só acredita em Deus e você só ama a Deus quando você tem um comportamento cotidiano segundo a vontade de Deus. Se você não tem comportamento, pode falar de Deus, pode falar que acredita em Deus, pode falar o que for. O seu comportamento prova um comportamento de não fé em Deus. Ou seja, é igual o pensamento do ateísmo cristão, e aí a gente fala do Augusto Nicodemos, tá bom? O ateísmo cristão de Augusto Nicodemos é um livro que eu tenho aqui, tá? Não estou recebendo para fazer propaganda não. Mas o que acontece no ateísmo cristão do Augusto Nicodemos? Ele vem e apresenta que nós cristãos, nós falamos de Deus, falamos que acreditamos em Deus, mas temos um comportamento de não acreditar em Deus e de não ter fé em Deus. E muitas das vezes um sujeito ateu que fala que não acredita em Deus, que fala que Deus não existe, ele tem um comportamento de fé.
E o que somos provocados por Cristo é para que a gente tenha um comportamento de fé e que a nossa verdade seja expressa dentro do nosso comportamento cotidiano, tá bom? Então estou pegando uma referência, tá, para justificar o que eu estou fazendo, tá bom? Eu estou falando. Vamos lá. E quem me ama será amado por meu Pai. Também eu o amarei e me manifestarei a ele, tá bom? Essa dualidade entre amor e caminho, tá bom? É o que está sendo apresentado aqui. Vamos avançar. Quando a gente chega no 23, olha só. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará. E viveremos ele e nele faremos morada. Tá? Aqui nesse ponto da morada, eu vim e peguei aqui na internet, porque eu não sei ler o hebraico. Entendeu? Mas eu peguei aqui na internet porque Deus coloca esses objetos para poder abençoar nossas vidas. Vamos lá. A palavra para morada, ou residência, ou habitação é mishkan, tá? Mishkan é em hebraico. Em hebraico significa mexicano. Então, naquele momento, ele está falando sobre morada. Então, possivelmente, ele tenha usado a palavra mishkan. E aí, ou mishkan. E aí, por que eu estou falando isso? Tá? Olha só. Fazer morada em Deus. Tá? Meu Pai o amará e viveremos a ele e nele faremos morada. Ou seja, nós sermos a morada de Jesus e de Deus em nós. Quando ele fala sobre sermos morada de Deus, ele está falando claramente sobre sermos tabernáculo de Deus. Tabernáculo, mishkan, significava morada, significava habitação, residência de Deus. Então eu e você somos mishkan, somos tabernáculo de Deus, tá? E Jesus Cristo e Deus faz morada em nós. Só que nós só somos tabernáculo de Deus em conjunção com o nosso irmão. Ou seja, nós todos juntos, igreja, somos o tabernáculo de Deus na terra. É lindo isso, tá bom? Então é isso que Jesus Cristo está apontando e falando sobre ser morada de Deus. Ser morada de Deus é claramente apontando lá para Êxodo capítulo 25, que apresenta a construção, tá? A chamada para a construção do tabernáculo de Deus. Tá bom? Quando a gente vai caminhando para frente, no versículo 26, mas o defensor, o consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Tem gente que pega esse texto para falar que não tem que ler Bíblia. Tá? Muito pelo contrário. Você lê a Bíblia para poder ser lembrado quando for necessário. Versículo 27. Eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Tá bom? Jesus Cristo é a paz e ele nos envia essa paz o tempo todo. Último versículo grifado aqui. Tá bom? Já não falarei muito convosco, pois vem o príncipe do mundo, ou o príncipe desse éon, tá? Esse século, tá? Esse mundo, contra mim. Ele nada pode, mas é para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço como meu Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Tá bom? Terminamos o comentário desse capítulo 14. E aí a gente fala sobre o que é que significa isso. Primeiramente, não tenha medo da mensagem do Evangelho que Cristo entregou para nós. Nós estamos a caminho de uma terra prometida, de uma Canaã celestial, que desce para nós, tá? Que vem ao nosso encontro. Nós estamos a caminho disso. Mas não vamos perturbar os nossos corações e não vamos entregar esse trabalho, essa busca de chegarmos a Ele. Tá? Segunda coisa, sejamos moradia de Deus. Sejamos o tabernáculo de Deus aqui para permitir que o Espírito dele de verdade esteja em nós e que os nossos comportamentos sejam segundo a vontade de Deus. E terceiro, tá? O príncipe desse século, hoje, já não tem poder sobre as nossas vidas. Então, vamos caminhar segundo a vontade de Deus e chegar segundo a sua morada, tá bom?
sejamos morada de Deus aqui na terra, para que sejamos levados à morada de Deus com Ele nos céus. E nesse momento, eu só te peço uma coisa: se inscreva no canal, permita que essa obra continue cada vez mais. Se inscreva no canal, curta, dê seu joinha, ative o sininho para que essa mensagem sempre chegue ao vosso coração, à sua vida, ao seu conforto no lar. Tá? E mais, compartilhe para que essa palavra seja bênção na vida de outras pessoas. E principalmente, se o Espírito Santo te tocar para abençoar essa obra, venha nos comentários, na descrição desse vídeo, eu sempre falo comentário, na descrição do vídeo, venha na descrição do vídeo e abençoe essa obra. Faça e permita que esse trabalho continue cada vez mais. Ok?